E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, eu acho que do jeito que o Brasil tá andando aí, com o STF dando autonomia aos estados, aos municípios, para eles fazerem o que querem, está dividindo muito o país e eu acho que com isso vai ser a implantação do comunismo aqui no Brasil de vez, a ditadura comunista. Vou deixar aí uns trechos do professor Olavo de Carvalho falando a respeito do comunismo, que ele já disse uma vez que em todos os países onde implantaram o comunismo, a população era totalmente e radicalmente contra, mas não puderam fazer nada. Você vê que tem muita gente que não acredita nisso ainda no Brasil, acha que é teoria da conspiração, acha que a gente está ficando doido, e não estão vendo suas liberdades sendo cerceadas a cada dia. O STF é um grande vilão nessa história, agora o ministro Celso de Mello quer praticamente impor o impeachment ao presidente nessa próxima semana. Então a gente tem que ficar atento, continuar apoiando o presidente, fazer o que puder para apoiar o governo, apoiar as medidas que o governo está tomando e sempre, de alguma forma, nos comunicando, denunciando e trocando informações. Por isso que a gente tem o Twitter, tem o Instagram e também tem o Telegram. Vou deixar aí na descrição para vocês, para a gente conversar e trocar ideias. Então confira a inscrição aí no canal. Quem puder apoia a gente, que a gente também está precisando de muito apoio. Todo mundo está com dificuldade. E sempre confira aí as novidades lá na comunidade. Valeu, pessoal, forte abraço, fica com Deus. Então vamos lá, aqui tem uma pergunta do Caio Schiffer. Eu estava lendo essa semana um ensaio do Roger Scruton chamado Freedom and Its Discontents. Nesse ensaio ele comenta que um dos motivos de a ideia comunista ainda estar viva é o fato de o Partido Comunista não ter sido julgado em corte, de não ter tido seu Nuremberg. Até porque, pelo que entendi, eles destruíram todo o processo jurídico que poderia julgá-los. Nesse contexto, guardadas as devidas proporções, é importante que todos os petistas sejam julgados e condenados, não é? Para mim é a coisa mais óbvia. Quer dizer, o único país onde se promoveu, vamos dizer, um julgamento dos crimes dos comunistas foi o Camboja. Esse julgamento está se arrastando há muitos anos. A ideia do julgamento foi boicotada abertamente por todos os estados ocidentais e pela ONU. Mas os cambojanos não se conformaram, porque o que houve ali foi uma coisa realmente dantesca. Então, quer dizer, em poucos meses matou 2 milhões de cidadãos cambojanos, e sem contar todos aqueles que conseguiram fugir. Então, eu não sei em que pé está atualmente esse julgamento, mas eu sei que ele prossegue. Só que não tem nenhuma repercussão na mídia internacional, está sendo completamente abafado, isso é um fenômeno nacional, local, cambojano. E é evidente que os crimes dos comunistas ultrapassam em, em dimensão, né, e às vezes até em crueldade, os crimes dos nazistas. Você não pode esquecer o seguinte: a noção de totalitarismo, é claro que o regime nazista foi um regime totalitário, mas foi um totalitarismo imperfeito. Você vê, a Alemanha, no auge do poder nazista, ela tinha 6 serviços secretos diferentes que se boicotavam um ao outro. Então, no meio da confusão, sempre tinha a margem para dizer, o perseguido escapar. Mas na União Soviética a coisa era muito mais unitária entre o serviço secreto militar, o GRU e a KGB. Claro, houve sempre alguns pontos de atrito, mas menores. Nunca houve um problema sério como houve entre os vários serviços secretos alemães. Além disso, temos que considerar que o nazismo teve muito menos tempo para se consolidar do que o comunismo. O nazismo durou 12 anos. Foi tudo feito às pressas. Vamos dizer, o Hitler é eleito em 1933 e ele cria o seu sistema ditatorial, quer dizer, em 6 ou 7 anos. Não é a mesma coisa que o comunismo, que é um movimento que começa em 1848 e vai chegar ao poder na Rússia em 1917. Já tiveram muito mais tempo para se preparar, tinha uma militância enormemente maior, e mais ainda, o comunismo sempre foi um movimento internacional e o nazismo um movimento local alemão, vamos dizer, com obstáculos internos que dificultavam a sua expansão. O próprio fato de ser um movimento nacionalista, como é que você vai num país estrangeiro obter
apoio para o nacionalismo de um outro país. Você pensar assim, o que é que o italiano tem a ver com os interesses nacionais da Alemanha? Então você tem que fazer uma série de conversões, né, isso para convencer o italiano, o japonês, o argentino, etc., para aderir àquela coisa, criando, vamos dizer, cópias, adaptações nacionalistas. Mas no fim das contas, os nacionalismos iam ter que entrar em conflito mais dia menos dia. Então, vamos dizer, um nacionalismo internacionalista é, de fato, não apenas uma contradição lógica, mas é uma contradição material. Então, se os crimes nazistas foram julgados, você não pode esquecer o seguinte, que o Tribunal de Nuremberg foi uma invenção de Stalin. Então, Stalin adorava um julgamento teatral. Eu achava isso importante. Na época, o Churchill foi o contrário. Eles não tem nada que julgar, os caras têm que pegar e matar na hora. Para que perder tempo com essa palhaçada jurídica? Mas o Stalin insistiu porque ele gostava desse cenário, né, do julgamento. De fato, os caras que foram ao julgamento no Nuremberg, a maior parte deles, com exceção do Göring, eram pessoas insignificantes. Né? O único sujeito, que, além do Göring, que tinha realmente alguma influência, que era o Hjalmar Schacht, que era o homem do dinheiro, ele acabou sendo inocentado, no fim das contas. Né? E os condenados eram lá uns Zés Manés. Então é evidente que foi um julgamento simbólico. Mas este espetáculo teve, vamos dizer, o mérito de tornar o nazismo efetivamente odioso, quer dizer, mostrar o horror do nazismo ao mundo. E nada de similar foi feito com relação aos comunistas. Né? Que, você vê, a ideia dos campos de concentração, da onde o Hitler tirou? Ele copiou da Rússia, ele foi uma tecnologia que ele copiou da Rússia. Né? O próprio conceito dele, vamos dizer, da estrutura do partido, da função do partido, é um conceito leninista. E assim por diante. Nós podemos dizer, de fato, a única diferença que existe entre nazismo e comunismo é a seguinte. Há um socialismo internacionalista, que mesmo no tempo do Stalin, continua atuando em todos os países. Ele tem a teoria do socialismo num só país, mas ele atua em toda parte. E o Trotsky tinha a teoria do socialismo internacional mundial, mas não atuava em parte alguma, não podia, coitado. E por outro lado, então você tem o socialismo nacionalista. Essa é a diferença básica. Também existe uma diferença na esfera econômica, que também vamos dizer, é uma diferença mais verbal do que outra coisa. Porque o sistema nazista, ou economia fascista de modo geral, ela não fala na estatização completa dos meios de produção. Fala numa estatização parcial e num controle da economia pelo Estado. Então você deixa que os empresários continuem donos das suas empresas, desde que eles estejam em relação ao Estado como se fossem empregados. Quer dizer, tem que fazer tudo que o Estado manda, e se não obedecer está lascado. Né? O exemplo maior é o do famoso Thyssen, do bilionário alemão, que não querendo colaborar com o regime, fugiu para a França e foi sequestrado e trazido de volta pelo Hitler. Você não quer trabalhar para mim, vai ter que trabalhar assim, desgraçado. Então, este regime, o socialismo meia-bomba, no qual você conserva a liberdade econômica, pelo menos para certos grupos, é o que está em vigor hoje na China. Você não vai dizer que o regime chinês é internacionalista. Não, ele é barbaramente nacionalista e é um socialismo meia-bomba, tipo fascista. Então, na verdade, só existiram essas duas economias. A economia comunista nunca existiu e nunca vai existir, porque a estatização completa dos meios de produção é um contrassenso, ela não pode funcionar, como já demonstrou o Mises em 1923. Então, a diferença entre a economia nazista e a economia comunista é mais uma diferença verbal. Na verdade, as duas fazem a mesma coisa, mesmo porque a União Soviética continuou tolerando a economia privada durante muito tempo. Você pode dizer que 50% da economia soviética era economia privada clandestina. Mas clandestina, sim, o governo sabia, mas sabia também que precisava daquilo, então deixava a coisa rolar.
Então, no fim das contas, só existem dois modelos econômicos, que tem a economia liberal e tem a economia fascista. E todos os governos do mundo, vamos dizer, eles ocupam esses territórios, né, de uma maneira bastante móvel. Você tem um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo e assim por diante. O pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, turma, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo, que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. Comunismo não existe e não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz, agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem exercer a sua autoridade no presente. Eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram telhado de vidro. Então, o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eternum. Tá certo? Tudo isso é um engodo monstruoso, né? E é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, o conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. É impossível. É impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria.